Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel. Estou com o Caio de novo aqui analisando o artigo, né? E já é o 8º ou 9º artigo que a gente analisa. A gente faz uma análise completa de um artigo científico de nutrição, e essa análise ela tem sempre a plausibilidade biológica, a teoria por trás daquele artigo. A gente discute também, às vezes, estudos prévios que chegaram às mesmas conclusões do que o artigo, quando a gente tem essas informações. Análise estatística, por que não? O Caio fica um pouco mais aí na parte da teoria, um pouco mais na parte da fisiologia, bioquímica. Eu fico na parte do desenho do estudo e na parte estatística. E a gente tem se complementado bastante nessas análises. Meu nome é Gabriel. Eu sou mestrando pelo Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, e o Caio é estudante de nutrição pela Unirio. Eu sou formado também, eu sou nutricionista formado pela Unirio. O artigo que a gente vai... já vou passar a palavra para você, Caio, para você apresentar. Só resumir rapidinho o artigo. O artigo que a gente vai apresentar é, basicamente, a gente tem homens, tá? São atletas judocas, e eles tinham diferentes braços do estudo, e eles viram se os caras eles passavam por uma restrição de sono, esses atletas, tá? Uma restrição aguda de sono, e depois eles verificavam se a cafeína ou a cafeína em conjunto com uma sonequinha durante a tarde, antes dos caras realizarem um teste de potência, poderia, de alguma forma, se a soneca ou a cafeína poderia contrabalancear os efeitos deletérios de uma restrição de sono aguda que esses atletas passaram. Então, a gente tem 9 atletas, tá, judocas, altamente treinados, e eles são alocados aleatoriamente. Primeiro, eles passam por uma noite normal de sono, é a primeira fase do estudo, e o estudo ele tem 5 fases, vamos dizer assim, cada fase representa um grupo. Uma noite normal de sono, aí depois os caras começam a ter restrição aguda, dá uma semana de break, na semana seguinte os caras começam a ter restrição aguda e recebem só placebo e realizam um teste de performance. Depois, o mesmo padrão, recebendo placebo e tirando uma sonequinha antes de fazer o teste de performance. Depois, uma semana depois, normal, eles voltam e fazem a restrição aguda de sono de novo, e tomam a cafeína sem a soneca, e aí eles veem de novo no desfecho que foi a potência máxima, se a cafeína de alguma forma pode ajudar esses indivíduos no treinamento, na potência, né, em resposta ao treinamento, eles tendo essa restrição de sono. E aí uma quinta etapa e última do estudo, que eles combinam, na verdade, eles seguem o mesmo padrão das outras, os indivíduos ainda com restrição de sono, e combinam o efeito da cafeína com a soneca, tá? E a gente vai descobrir aqui que, na verdade, a cafeína com a soneca foi o braço do estudo que realmente teve efeito, né, teve efeito sobre os desfechos do estudo, principalmente a potência máxima, em indivíduos que estavam com aqui, né, ele está falando aqui, ó, deprivação de sono parcial, e essa deprivação de sono foi realizada de forma aguda, tá? E, interessantemente, esse estudo ele controlou para o cronotipo dos atletas. Então, só atletas que tinham um determinado tipo de cronotipo entraram no estudo. Então, eu queria passar a palavra para o Caio, para ele resumir os resultados do estudo um pouco mais detalhado aqui do que eu falei, que eu passei uma introdução geral, para ele se apresentar também, resumir os resultados do estudo e já cair um pouco na fisiologia, na bioquímica e tal, na teoria, e aí depois a gente vai passando resultado por resultado aqui, que a ideia é fazer uma análise bem completa. Vai lá, Caio, está contigo. Beleza, valeu. Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui de novo, né, com o Gabriel, fazendo aquela análise. Ô, Gabriel, só te pedir, tem como descer ali para aquele esqueminha do desenho?
Tem. Para eu dar uma complementada e para o pessoal visualizar melhor o que o Gabriel acabou de falar dos métodos de estudo. É importante falar também que os participantes incluídos, eles eram pessoas que não consumiam cafeína habitualmente, eles consumiam menos de 80 miligramas de cafeína. Em relação ao desenho do estudo, né, o Gabriel já explicou e vocês podem ver muito bem, tinha um dos grupos que tinha uma noite de sono normal e os outros tinham privação de sono com as diferentes intervenções. O estudo ele também controlou para a questão da alimentação. No caso, os participantes eles chegavam no laboratório no dia anterior, às 8 horas da noite, eles jantavam no laboratório, dormiam, aí depois eles acordavam, também tomavam café da manhã padronizado, então isso tudo foi muito bem controlado, e depois cada um fazia a sua devida intervenção, né? Ou cafeína, ou placebo, ou cafeína mais soneca, ou só soneca, né? E basicamente eles, o desfecho principal do estudo foi avaliar a performance, o desempenho. E esse teste de desempenho foi o REST, que é Running Anaerobic Sprint Test. Basicamente é um teste de corrida, né? Um teste de sprint, para eles avaliarem a questão da potência. Então, eles avaliaram tanto a potência média, potência mínima, potência máxima nesse teste e queriam ver a diferença entre os grupos, para verificar se realmente tinha um efeito da cafeína ou da soneca, ou se era melhor ainda a cafeína mais a soneca. No caso, eles tomavam a cafeína 30 minutos antes da soneca e a soneca durava 20 minutos. A ideia por trás disso é porque o pico de ação da cafeína seria em torno de 30 a 60 minutos após tomar ela. E basicamente, falando um pouco dos resultados, eles encontraram que você teve uma melhora no desempenho no grupo que tomou a cafeína, teve a soneca e depois foi treinar. A lógica por trás disso é que a cafeína ela atua antagonizando os receptores de adenosina. Né? A adenosina, um dos papéis dela é induzir fadiga, induzir um pouco a sonolência. Então, esse efeito antagonista da adenosina, da cafeína, ele é importante para o desempenho do treinamento. E outra questão em relação à soneca é que durante o dia a gente vai acumulando adenosina, né, por conta do próprio metabolismo energético dos neurônios, do sistema nervoso central, e a ideia é que a soneca ela vai diminuir esse acúmulo de adenosina. Então, a proposta do estudo foi combinar esses dois efeitos, tanto de antagonizar os receptores de adenosina, como de reduzir esse acúmulo de adenosina pela soneca. E o que eles encontraram foi que essa intervenção foi mais eficiente no quesito da potência. Tem como descer um pouquinho só para mostrar o... Isso, esse aí. Aí aqui a gente pode ver que o grupo cafeína mais soneca, que é CAF mais N, ele teve o melhor desempenho em todos esses parâmetros. E interessante, a cafeína isoladamente não teve benefício. No caso, só a soneca teve, eles mencionaram que foi um benefício leve, só que não foi significativo, né? De fato, o que eles demonstraram foi que a soneca mais a cafeína foi efetivo, né, para melhorar o desempenho. E uma questão interessante que você pode se perguntar, eles não controlaram a questão do metabolismo da cafeína, que é algo que realmente tem alguns estudos que demonstram que, tipo, os metabolizadores lentos eles podem ter um pior desempenho. Não é consenso isso ainda, tem alguns estudos que se contradizem, só que existem evidências sim que isso ocorre. Mas aí a gente pode ver que eles compararam o grupo da cafeína com o grupo da cafeína mais soneca. Então, teoricamente, eles controlaram por esse resultado. Porque, assim, a gente pode pensar que se fossem metabolizadores lentos, que não têm uma resposta com a cafeína, eles provavelmente não deveriam ter benefício com a cafeína mais soneca, né? Porque a gente teve um benefício tanto em relação só à cafeína, quanto em relação só à soneca, mostrando que talvez isso não fosse um fator que iria impactar tanto. E de forma importante, né, Caio, são só 9 indivíduos. A gente consegue aqui ver de forma consistente que esses caras eles tendem a performar um pouquinho melhor, porque aqui nesse gráfico talvez seja mais gritante, né? Mas a gente tem um padrão que se repete para todos esses gráficos aqui de potência, né? Aqui é, por exemplo, a potência máxima, a potência média, perdão.
Os caras, cada quadradinho, né, cada unidade do gráfico, esse gráfico se chama gráfico de dispersão, só muda realmente as figurinhas, né? Aqui é triângulo, aqui é a bolinha enfim, preta, aqui é quadradinho preto, mas cada quadradinho, cada bolinha é um indivíduo, e são os mesmos caras nos diferentes grupos, nas diferentes fases do estudo, que caracterizam diferentes intervenções, tá? Exatamente. A gente tem um número assim pequeno de indivíduos e a gente verifica esse resultado de forma consistente, apesar do baixo tamanho da amostra, tá? Apesar do baixo tamanho da amostra, é um resultado que ele é biologicamente plausível, a cafeína e a soneca terem um benefício em indivíduos que estão com restrição de sono aguda, tá? E a gente vê aqui, né, que pô, os caras eles respondem realmente à cafeína. Uma coisa que eu só gostaria de complementar, Caio, rapidinho, é que talvez não tenha ficado tão claro, que são realmente, né, 5 fases do estudo e são os mesmos caras, né? São os mesmos caras aqui. Depois tem uma semana eles entram para a intervenção placebo. Depois, uma semana eles entram para soneca só com placebo. Depois eles entram para cafeína só, sem soneca, e depois eles entram para cafeína mais soneca, que é a última fase do estudo, tá? E aí, esses 5 grupos, eles caracterizam, então, essas 5 categorias aqui do gráfico, tá? Para esses diferentes desfechos aqui, potência máxima, potência mínima, potência média, e aqui já um pouco dos parâmetros bioquímicos, que isso aqui LA é lactato. Agora me pegou, é lactato, é isso. Pode complementar, Caio, o que você estava falando. Só queria fazer essa complementação. Exatamente. Então a gente vê que não teria esse fator confundidor genético, porque eram os mesmos indivíduos, né? Eram os mesmos indivíduos em diferentes semanas, assim, diferentes testes. Então, também agora seguindo para os outros desfechos que eles mediram, né? Esse foi o principal. Em relação a desfechos de marcadores bioquímicos, se eu puder também descer um pouco, Gabriel, só para já mostrando para ele o gráfico. Falar aqui do lactato, né? O lactato foi maior no grupo de cafeína mais soneca. Isso provavelmente foi porque eles tiveram um maior desempenho, né? Tiveram uma potência maior, então é natural que tenha tido uma maior produção de lactato. A gente vê aqui que a soneca tem um efeitozinho, né? Ela tem um efeitozinho de leve. Mas é mais realmente quando a gente, em relação ao lactato, quando a gente combina a cafeína com a soneca, né? E o que parece é que esse efeito de aumentar o lactato, ele está muito mais ligado ao aumento do desempenho do que a diferença entre as intervenções. Porque se você vê no grupo só da soneca, quando a gente avalia o desfecho de potência média, máxima ou mínima, foi o segundo grupo, né, que teve o maior efeito, né, em relação que performou melhor, né? Uhum. Só para lembrar, né, que o lactato, ele basicamente, quando a gente tem a via glicolítica, onde a glicose ela vai ser convertida a piruvato, e especialmente, né, em exercícios que tem uma maior intensidade, você acaba tendo uma maior produção de lactato. E como foi um teste de exercícios anaeróbicos, né, de altas intensidades, é comum que você tenha essa maior produção. Aí desce um pouquinho para mostrar os outros marcadores. Eu queria só fazer uma breve complementação, Caio, rapidinho. Em relação à alimentação dos caras, que você tinha mencionado que tinha sido padronizada, como são só 9 atletas, né, a gente espera já que é uma amostra bem homogênea. Ele fala aqui, né, que é uma amostra lá, os caras têm em média 68,44 quilos, 1,70 de altura, 18 anos de idade, são até relativamente jovens, né, são atletas jovens, e um IMC aqui mais ou menos de 23,42, mesmo que a gente sabe que isso aqui para atleta, o IMC não quer dizer muita coisa, né? Então era uma amostra homogênea e de atletas assim, atletas realmente que praticavam, que são judocas. Então a gente já espera que, mesmo que não tenha tido, por exemplo, uma verificação prévia do histórico de alimentação deles,
eles vieram antes no laboratório, como o Caio explicou, e realizaram refeições padronizadas, mas a gente espera que esses caras já tenham uma alimentação controlada a longo prazo. E qual que é o grande benefício de você analisar os caras, os mesmos caras nas diferentes fases do estudo? É que, na verdade, o cara, ele vai continuar consumindo ele vai continuar mais ou menos ali. A gente não precisa se preocupar tanto com uma diferença de alimentação entre os indivíduos, tá? Porque, na verdade, o que está sendo comparado é o indivíduo com ele mesmo, beleza? Isso é uma coisa muito importante frisar desse artigo. Isso, mas assim, é legal eles terem controlado a dieta, porque, por exemplo, vamos supor que o mesmo cara, ele consumiu uma quantidade maior de carboidratos na noite anterior de uma das intervenções. Isso poderia Sim. impactar, entendeu? Então Não, sim, em relação ao controle, eu estava me referindo a, tipo, eles não realizaram, tipo, por exemplo, se fossem indivíduos, sei lá, obesos ou pessoas saudáveis normais da população, eles não realizaram, tipo, questionários prévios para sim. ver como que estava a alimentação, como que era a alimentação habitual desses indivíduos, entende? Como eles são atletas, já é esperado que eles tenham uma alimentação regrada, entende? Então, não vai ser um fator confundidor, por exemplo, a alimentação no estudo. É isso que eu quis dizer. Vamos prosseguir, claro, vamos prosseguir. Tá. Então aí a gente pode ver alguns dos marcadores bioquímicos que eles avaliaram. A AST, que é aspartato. Agora eu esqueci, porque eu lembrava na época que era TGA e TGP, né? Mas agora eu esqueci exatamente o nome, mas enfim. A AST é uma das enzimas do fígado. Ela geralmente ela indica tanto função renal, mas ela também aumenta em resposta ao exercício, é uma coisa comum. E vocês podem ver, né? Aspartato, aminotransferase. Aspartato, isso. Aí, e vocês podem ver que ela aumentou em todos os grupos, porque acaba sendo uma questão do exercício, né? É normal ela aumentar. Em Que relação as bolinhas pretas, né, Caio? As bolinhas pretas quer dizer que é uma comparação pré contra pós, né? Uma comparação de estatística pré contra pós. Você vê que consistentemente em todos os grupos, você nem precisava de estatística para isso, né? Você vê pelo gráfico aqui que, pô, o negócio, né? Os caras se exercitam, porque aqui é antes, né, do exercício, e aqui é depois da sessão de potência, né, para ver potência. E aí, pô, a gente vê que claramente tem aqui um aumento muito claro da ST de forma consistente em todas as fases do estudo. Lembrando, tá, gente, que esse gráfico aqui, o gráfico de barras, eu tenho tentado lembrar de fazer essa explicação nos outros prévios que a gente fez com o Caio, porque realmente às vezes não é tão simples interpretar um gráfico, né? Esse gráfico aqui, basicamente, ele preenche até a média, por exemplo. Então, aqui, em média, os caras tinham mais ou menos 20, 15, alguma coisa assim, um pouco menos do que 25, né? Porque não está na metade aqui. Eles tinham, em média, 20 a 15 de AST, e depois do treino, depois da sessão de potência, eles foram aqui para, em média, a média dos 9 indivíduos, tá? Que é o número de valores dividido por 9, o número de AST de cada indivíduo dividido por 9, a gente vai tirar a média. A média deles, pô, mais do que dobra, né, cara? Tipo, vai de 20 e pouquinhos, pelo menos, nesse grupo aqui, que eu estou usando como exemplo. Nesse aqui nem se fala. Vai de, sei lá, 15, 20 para, sei lá, quase 100. Então, assim, né, a gente vê realmente que tem só para explicar o gráfico de barras, que é um gráfico diferente desse daqui, onde cada unidadezinha aqui, seja o triângulo, a bolinha ou o quadradinho, é um indivíduo, representa o valor de um indivíduo. Esse gráfico aqui, ele preenche até a média, tá? Então, ele é menos informativo, mas para fazer esse tipo de comparação pré contra pós, ele acaba sendo uma visualização, fica menos poluída, né, a gente mostrar isso no artigo, porque
são gráficos, são barrazinhas bonitinhas, né? Então, é isso, né? O que o Caio estava explicando. Você tem um aumento consistente da aspartato aminotransferase em resposta ao exercício. E parece que, deixa eu ver o que eu anotei aqui, quem compensou com sono teve menos AST do que placebo. Então, tem o efeito do sono, mas também da cafeína. Né? Porque aqui, quando você vai aqui do placebo para o sono, a gente tem os caras que tiraram uma sonequinha, eles tiveram um pouquinho menos de AST, assim como do cafeína para o cafeína mais soneca, né? Os caras que realizaram cafeína mais soneca, eles tiveram aqui se a gente for comparar, embora não seja estatisticamente significativo, a média é um pouquinho menor. Então parece ter um efeito da soneca aí a gente compara aqui placebo contra soneca, a gente tem uma diferença significativa, tá vendo? Placebo contra soneca, a gente tem aqui que o AST ela aumenta, mas ela aumenta em relação ao pré-X-pós, mas aumenta menos quando esses caras não realizam a soneca, só tomam um placebo. Então é uma coisa interessante aí, talvez a soneca, enfim, diminua um pouco a AST, quem sabe. Mas é claro, né, ela aumenta de forma consistente porque os caras realizaram um teste eles realizaram esforço físico, né, para fazer um teste de potência máxima. Pode complementar, Caio. Então, falando um pouco mais sobre os outros marcadores de dano muscular e hepático, né? Já falei da ST. A creatinoquinase também, né? É um dos marcadores de dano muscular. E é interessante, né? A gente encontrou que os grupos que consumiam cafeína, eles tinham uma elevação da creatinoquinase. Da creatinoquinase, tanto o grupo que consumia cafeína e cafeína mais soneca, mostrando que a própria ingestão de cafeína teria um efeito nesse aumento desse marcador. Porém, o que a gente, de forma interessante, a gente vê que parece que esse aumento ele é independente do maior volume, do maior desempenho no treinamento. Rapidinho, deixa eu só ajeitar. É independente do maior desempenho no treinamento. Por que a gente consegue perceber isso? Porque se a gente avalia, por exemplo, o grupo que fez a soneca de 20 minutos, foi um grupo que tendeu a ter um desempenho melhor do que o grupo que consumiu só cafeína. E a gente vê que o grupo que consumiu só cafeína, ele já teve um aumento de creatinoquinase muito maior do que o grupo que só teve a soneca. E daí, agora quando comparar aqui os gráficos rapidinho, né, Caio? Comparar aqui os gráficos aqui, N20 para CAF, então N20 para CAF você tem um aumento realmente da creatinoquinase, né, pré-contra pós, só a cafeína, e realmente o N20 são os caras que têm aqui, são os que têm a segunda melhor resposta, né, de potência. Só para mostrar no gráfico mesmo, de forma consistente, né? São os caras que têm enfim, eles têm a segunda maior resposta de potência, só perdendo para a combinação cafeína com soneca. Vai lá, continua aí, segue aí. Basicamente, então, teve esse aumento da creatinoquinase com ingestão de cafeína, que parece que não foi só por conta do desempenho do treino. Em relação ao outro marcador, a lactato desidrogenase, que também é um dos marcadores de dano muscular, eles encontraram um aumento, né, no grupo que consumiu cafeína mais soneca, muito por conta do maior desempenho do treinamento. Daí a gente até vê que, no caso, esse aumento da lactato desidrogenase, a gente tem que sempre comparar o pré versus pós da mesma fase do estudo. Da mesma fase do estudo. Assim, olhando para o pré versus pós, a gente vê que o grupo da soneca de 20 minutos, ele teve um aumento na lactato desidrogenase, e o grupo que consumiu cafeína mais soneca também teve esse aumento, mostrando que ambos os grupos eles também tiveram um aumento no desempenho. Então a gente pode entender que talvez tenha alguma coisa a ver com a questão do desempenho do treino mesmo. Tanto que o grupo que só consumiu cafeína, ele não teve esse aumento tão grande na lactato desidrogenase. E foi justamente o grupo que não teve um desempenho tão bom no treino. E daí e aqui, né, a gente vê
Se a gente for pegar aqui, a gente consegue construir como se fosse uma reta, né? A gente consegue fazer, tipo, isso aqui crescendo. Isso aqui, ó, de placebo, ele cresce um pouquinho mais para N20, que cresce um pouquinho mais para cafeína, que cresce mais ainda para cafeína mais soneca. Sim, mas aí uma coisa interessante também de falar é que, por exemplo, tem esse aumentozinho, só que, tipo, é um aumento porque o baseline, ele era maior, Era não maior. necessariamente por conta do efeito da intervenção, né, do estudo, porque ele já... Mas parece ter, se a gente fosse, por exemplo, ignorar esse grupo aqui cafeína, digamos que a gente ignore o grupo cafeína, e vamos ver placebo, N20 e cafeína mais soneca. Aí sim, aí sim. Aí sim, porque a gente tem os caras aqui que performaram mal, os segundo que melhor performaram e os caras que melhor performaram de todos. Isso, exato. Parece ter realmente. A gente pode ser que exista realmente. Faz sentido, né? É plausível ter uma dose de resposta entre, enfim, quanto que o cara realizou de potência e a lactato desidrogenase. Se você quiser explicar um pouquinho, Caio, da lactato desidrogenase, né? Ela, Enfim, produção de lactato, né? Enfim, Fala. a lactato desidrogenase é a enzima que ela converte o piruvato em um lactato, então ela também está muito ligada com a via glicolítica. E como eu disse, né, como é um treino anaeróbico de alta intensidade, é uma via que é bastante ativada, então realmente faz sentido. E daí, Assim como a creatina quinase, ela é liberada pelo músculo, né, em resposta ao treinamento resistido, em resposta né, tô correto? Em resposta ao dano muscular, vamos dizer assim. exato, tem um extravasamento um extravasamento de dentro do músculo para o compartimento plasmático, né, que permite a gente avaliar esses marcadores como sendo de dano muscular. E daí entrando em outro marcador, que seria esse GLC, que basicamente eles mensuraram, no caso eles descrevem como a glicose plasmática, né? Só que eles mensuraram a partir da atividade da exoquinase, que é uma enzima é outra enzima da via glicolítica no músculo, e basicamente o que eles justificam também até na discussão e falam é que a ingestão de cafeína parece ter aumentado essa atividade, né, glicolítica, embora não tenha se traduzido numa melhora do desempenho. Então aí a gente consegue até ver que no grupo de cafeína teve esse aumento, e especialmente no grupo de cafeína mais soneca. Sim, perfeito. Porque você tem maior liberação adrenérgica, né, pela cafeína, e aí isso faz Isso, sentido, né? exato. Porque a cafeína aumenta a liberação de catecolaminas, no caso adrenalina e noradrenalina. Aham, perfeito. Esses três últimos parâmetros bioquímicos do estudo, isso daqui é sódio, isso daqui Superóxido de superóxido dismutase. de dismutase, isso, superóxido de dismutase, mas eu achei os resultados muito inconsistentes aqui, pode ser pelo baixo tamanho da amostra, não era o desfecho principal do estudo. Esse desfecho ele nem tem um cálculo do tamanho da amostra, eu vou comentar sobre isso nas análises estatísticas quando a gente chegar lá. Mas são indivíduos atletas, a gente está comparando eles contra eles mesmos e tal. É difícil a gente realmente ter uma quantidade grande de atletas, às vezes, para realizar estudos nesse sentido, e pode ser realmente que algumas conclusões aqui realmente sejam válidas, até porque elas são conclusões biologicamente plausíveis, tá? Você vê que se o cara toma, a gente tem uma literatura vasta demonstrando que cafeína aumenta a potência, aumenta a performance, aumenta várias outras coisas, né, relacionadas ao exercício, concentração, foco, etc. Que a soneca, né, o cara, enfim, compensar o sono dele vai melhorar o peak performance dele, né? Enfim, isso é completamente biologicamente plausível, mesmo a gente não tendo aí um cálculo de amostra estatístico para a gente encontrar
um efeito que a gente queria encontrar a priori, tá? Que é essa grande questão do cálculo de poder, o cálculo do tamanho da amostra. Mesmo a gente não tendo isso, os resultados desse estudo aqui, eles são, para o resultado principal, e para muitos outros resultados, eles são biologicamente plausíveis. Para esse daqui, não me parece fazer muito sentido. Para esse daqui, que é a glutationa, né, peroxidase, parece fazer sentido aqui essa questão de quem tem uma noite normal de sono vai ter mais enzimas antioxidantes. Talvez uma restrição de sono parece ser uma coisa consistente, mesmo que o estudo, de novo, mesmo que o estudo não tenha feito cálculo do tamanho da amostra, parece que é uma coisa bastante consistente, né? A galera a galera que acorda lá, vamos ver que horas que os caras acordaram, que acorda lá 2:30 da matina, ao invés de acordar 6:30, os caras, eles têm consistentemente os caras não, porque são os mesmos caras, né? Mas tudo bem. As condições onde isso acontece, você tem uma diminuição níveis consistentemente menores de enzimas antioxidantes, né? Particularmente dessa enzima aqui, a glutationa peroxidase. Quer falar sobre o ácido úrico, Caio? Ou complementar mais algum desse aqui que a gente estava conversando? Só falar do superóxido de dismutase, realmente eu não entendi muito bem a plausibilidade disso, tipo, a gente consegue ver que só no grupo da cafeína ele teve uma redução absurda. Aqui, né? Os autores até falaram que seria uma piora na questão da defesa, do sistema antioxidante, mas a gente não vê esse mesmo efeito no caso da glutationa, que também é uma enzima antioxidante. Então acaba tendo, de fato, não tem uma... E olha a barra de erro, né, cara? Pode ter tido Não um sei se outlier. não sei se dá para concluir muita coisa com isso aqui, não, cara. O resultado é muito heterogêneo. Sim. Entendeu? As barras de erro estão muito heterogêneas. É claro que na discussão do artigo, o cara tem que especular mesmo. Ele tem que falar, ó, é possível que tenha acontecido isso e tal, porque o cara não fala nada do resultado dele, pô, é meio complicado, né? Mas as barras de erro realmente estão muito altas para a gente... Nesse resultado aqui de superóxido de dismutase, eu acho que as barras de erro estão muito altas para a gente concluir alguma coisa. Exato. E agora, para finalizar, né, esse marcador do ácido úrico, eles encontraram que só o grupo que consumiu cafeína, tipo, só cafeína mesmo, teve uma redução, e os outros grupos, inclusive o que tomou cafeína mais soneca, eles tendiam a aumentar. Então, talvez possa ser uma questão também da privação de sono, ou no caso, parece mais que seja um efeito da cafeína mesmo, em reduzir o ácido úrico. Aqui eu fico. É plausível. É plausível mesmo que seja uma ação da cafeína em reduzir o ácido úrico, agora que você falou, porque comparando PSD com né, quem recebeu placebo e cafeína, você tem uma redução. Inclusive, ela é estatisticamente significativa, né? Daqui para cá. E ocorre também. Daqui para cá, né? De quem realiza a soneca e quem não, peraí, acho que eu me confundi. O placebo, em relação ao placebo e quem toma cafeína, tem uma redução. E quem realiza a soneca não tem tanta redução assim, né? Não tem diferença aqui. Não tem uma diferença estatisticamente significativa, mas você tem uma diferença estatisticamente significativa aqui, onde na cafeína você reduz, só que na soneca você aumenta talvez pelo maior tempo de jejum dos caras, que sei lá, não sei, porque... Não, parece que foi um efeito da cafeína mesmo. Efeito da cafeína, né? Porque o jejum foi o mesmo, tanto no grupo placebo quanto no grupo da cafeína, os dois dormiram 4 horas de sono só. Então, o que verdade. Não faz sentido. O que diferiu entre os dois foi a questão da cafeína mesmo. Então, basicamente, eles viram que a cafeína reduziu tanto o ácido úrico quanto a superóxido de dismutase nos dois grupos.
Não foi a ideia principal do estudo, né? O É, desfecho principal seria avaliar desempenho, mas é que foram interessante esses que a gente fazer. mostrou aqui no início, né? Esses resultados aqui de desempenho. Mas é interessante a gente trazer esses desfechos secundários. Então, basicamente, o que eles encontraram foi que a cafeína mais uma soneca, de 20 minutos no caso, foi a melhor intervenção para melhorar no desempenho. E que talvez isso possa ser uma questão utilizada por atletas, eventualmente, no caso de uma privação de sono, talvez por conta de um período competitivo ou algo do tipo. Eu só acho que eles não poderiam concluir aqui sobre mecanismos antioxidantes, né? Mas tudo bem, porque a gente viu que isso aqui estava meio. Eles até concluem aqui, né? A combinação de cafeína, não indo ao contrário do que você falou, não. Tô só eu concordo com o que você falou, entendeu? Eu tô só criticando aqui porque enquanto você estava falando, eu parei para ler aqui implicações práticas, né? Essa parte de implicações práticas do artigo. Eu não acho que eles poderiam ter falado alguma coisa aqui sobre mecanismos antioxidantes, porque a gente não vê tanta diferença aqui. Na verdade, quem dorme mais é quem tem mais glutationa, e aqui o negócio é completamente, sei lá, a barra de erro é muito grande para concluir alguma coisa, beleza? Realmente, o que eles fizeram foi um link com o aumento da creatinoquinase, né, do dano muscular, com essa redução da defesa antioxidante. Eles fizeram esse link, mas como a gente não viu uma consistência também com o marcador de glutationa, que é um marcador antioxidante. Então fica aí uma questão, né, que talvez avaliando outros estudos possam responder essa pergunta. Uhum. Acho que é isso, né? Falando um pouco das análises estatísticas aqui, só para fechar. Basicamente, eles analisam normalidade, né? Esses dados são normalmente distribuídos pelo teste Shapiro-Wilk, isso aqui é bem comum. E aí, para fazer esses gráficos aqui, tá? Que eles fazem só uma medição ao longo do tempo, mas você tem os mesmos indivíduos em condições diferentes, no grupo que dormiu normal, no grupo que restringiu e tomou só placebo, no grupo que restringiu e tomou e dormiu um pouquinho, né? Teve a soneca, no grupo que restringiu o sono e tomou cafeína, e no grupo que restringiu o sono e tomou a cafeína mais a soneca e dormiu, né? E tirou a sonequinha. Por conta disso, isso aqui, o teste estatístico adequado é, como eles descrevem aqui bem, nesse cenário, é uma ANOVA de medidas repetidas. Medidas repetidas não no sentido de que as coisas aqui estão se repetindo ao longo do tempo, e sim porque a gente tem uma condição de pareamento, ou seja, os mesmos indivíduos desse grupo são os mesmos indivíduos desse grupo, que são os mesmos indivíduos desse grupo, que são os mesmos indivíduos desse grupo, que são os mesmos indivíduos desse grupo. No fundo, os diferentes braços do estudo, vamos dizer assim, placebo, soneca, cafeína e cafeína mais soneca e a galera que dormiu normal, são os mesmos caras, tá? Então, nesse cenário, a gente tem uma situação de pareamento, tá? E o correto, como a gente está utilizando aqui uma variável independente, com mais do que 2 categorias, a gente tem aqui 5 categorias, que são os 5 braços do estudo, é realmente fazer uma ANOVA de medidas repetidas, tá? Mesmo que o ANOVA de medidas repetidas ele é bastante utilizado quando a gente tem realmente medidas repetidas, que seriam uma outra condição de pareamento, que é o mesmo cara foi medido em diferentes períodos do tempo, isso também é uma condição de pareamento. Então, por exemplo, a gente tem um gráfico de evolução temporal, o cara é medido no minuto 0, no minuto 10, no minuto 20, 30, 40, 50. A gente tem 6 medições ao longo do tempo para o mesmo indivíduo. E esses diferentes braços do estudo, vamos dizer assim, os 6 braços, vão ser os mesmos indivíduos ao longo do tempo. Por isso que o nome do ANOVA é ANOVA de medidas repetidas. Mas, como ele está ajustando para o pareamento, porque um pressuposto do ANOVA que não é pareado é que os grupos eles são independentes entre si, e aqui a gente não tem a gente não tem a dependência, a gente não tem a dependência, a gente tem justamente
os mesmos caras estão nos diferentes braços do estudo, ou seja, a gente tem o pareamento, o correto realmente é usar o ANOVA de medidas repetidas aqui nesse cenário. E aqui, o ANOVA de medidas repetidas de uma via, porque ele está vendo só uma variável dependente contra uma variável independente. A variável dependente aqui seria a potência, tá? E a variável independente seria o grupo do estudo, a fase do estudo, porque são os mesmos indivíduos, tá? E eles realizam um ANOVA de duas vias para esses parâmetros aqui uma ANOVA de medidas repetidas de duas vias para esses parâmetros aqui bioquímicos. Por quê? Qual que é a diferença? Aí a gente tem duas situações de pareamento. A gente tem a mesma coisa que acontece no gráfico de cima, que são os caras repetindo nas diferentes fases do estudo, e aí realmente que entra a medida repetida, que é o que? É a comparação pré contra pós, tá? O indivíduo, ele é mensurado antes e após a intervenção, beleza? Então a gente tem, o mesmo indivíduo, são os mesmos indivíduos sendo comparados aqui no gráficozinho preto e aqui no gráficozinho cinza, tá? Então, a gente tem um pareamento do tempo e um pareamento da condição. Nesse cenário, o mais correto realmente, porque aqui a gente tem, ao invés de ter só uma variável independente, que é a condição, a gente tem duas variáveis independentes, que são a condição e o tempo, que é antes e depois, beleza? Então, só para complementar realmente a análise estatística, e aí eles fizeram esse ANOVA de medidas repetidas, de uma via para aqueles gráficos que tem os pontinhos individuais, e de duas vias para os gráficos que são os gráficos de barra, que tem as 5 condições, ele até fala aqui, né, a repeated measures com 5 condições vezes 2, vezes 2, né, que é o pré contra pós, antes e após o exercício. E aí, na verdade, eles investigam aqui, eles investigam todos os desfechos, na verdade, todos eles foram os desfechos que o ANOVA de medidas repetidas, ele te dá sempre ele te dá 3, ele te dá 3 p-valores, tá? Que é o p-valor do indivíduo, o p-valor da condição e o p-valor do tempo, tá? Então, sempre que a gente tinha uma interação entre a condição e o exercício, que é o que a gente quer, que no ANOVA de medidas repetidas é o que a gente quer realmente, o resultado que a gente quer retirar, só que ele não é tão intuitivo, ele parte sempre quando ele tem esse efeito de interação, ele parte para testes individuais pós-hoc, ajustando para Bonferroni, que, né, ele está ajustando aqui para o número de comparações que ele fez. Então, aqui, ele fez, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 comparações. Então, são os p-valores corrigidos para 5 comparações. Beleza? É isso. Em relação às análises estatísticas. Você tem mais alguma coisa para complementar, Caio, do artigo? Acho que a gente fechou, né? Só da parte, eu não sei se você chegou a comentar na parte estatística, eles também fizeram análise de poder, né? E utilizaram Cohen's-d, se eu não me engano. Eles não fizeram, não é importante, uma coisa que você me lembrou, eles não fizeram cálculo de poder, não fizeram. Eles só reportam os achados deles em Cohen's-d, porque isso é uma coisa muito importante que esse estudo fez, apesar dele não ter feito cálculo de poder. E ele fez uma coisa que muitos outros estudos não fazem, que a gente veio analisando aqui no canal anteriormente, é que eles reportaram as medidas de tamanho de efeito para cada desfecho. A gente tem aqui, por exemplo, para a potência máxima, a gente tem a estatística F, os graus de liberdade, o p-valor, e aqui a gente tem a diferença entre médias de cada uma das condições, tá? Com o intervalo de confiança da diferença. Então, isso é extremamente informativo para quem quiser depois realizar um estudo futuro parecido, talvez com atletas de outra modalidade parecida, para a gente saber mais ou menos
que uma coisa impacta na outra. Qual que é o tamanho do efeito que a gente chama aqui, né? Quanto que, por exemplo, a cafeína mais a soneca impacta em termos quantitativos, numéricos, em comparação com somente a soneca, por exemplo, ou somente a cafeína, em termos quantitativos, tá? Não somente olhando pelo p-valor, porque o p-valor, quando a gente olha só para o p-valor, a gente só sabe que aquilo ali teve um efeito, que a intervenção, a condição teve um efeito. Mas o p-valor, ele leva em consideração a magnitude e a precisão do tamanho do efeito. Então, você reportar, então a gente não sabe se o p-valor foi baixo porque o efeito é muito grande e ele é impreciso, ou porque ele foi baixinho e muito preciso, sacou? Então a gente precisa realizar realmente esse reporte completo aqui, esse relato completo, como esses autores fizeram, das diferenças, dos tamanhos de diferença para os diferentes desfechos. Eles fazem isso para todos eles. Para a potência, que eles medem aqui em W, né, que eu imagino que seja watts, para creatina quinase, para lactato desidrogenase, eles fazem isso para... Você vê que é um estudo, é até um estudo, talvez, se você for parar para ler o texto dele, você vê que tem muito resultado, né? Tem, tipo, ele dá a estatística F, que é a estatística que sai do ANOVA, né? Que é basicamente ela, que é utilizada para calcular o valor de P. Na verdade, o valor e o tamanho de efeito total do ANOVA de medidas repetidas, que é o eta squared parcial, tá? Que é, enfim, é quanto que as variáveis explicativas estão explicando do desfecho. E a gente vê aqui que, cara, isso aqui é um reporte muito completo em relação a, em termos quantitativos, é um artigo que se preocupou realmente em reportar o tamanho de efeito, apesar dele não ter feito um cálculo de poder. Talvez por serem atletas, talvez por realmente não ter um estudo prévio que tenha feito uma pergunta parecida, e aí a gente tem que interpretar todos esses resultados aqui como que possivelmente poderiam acontecer ao acaso, porque a gente não sabe o tamanho de efeito real, tá? Qual seria a amostra necessária que a gente precisaria para detectar um efeito caso ele de fato existisse, mas apesar dessa grande limitação de não ter um cálculo de poder, são estudos em atletas, tá? Que tem um ambiente controlado, os caras, eles são os mesmos nas diferentes condições do estudo, tá? Então, a gente tem essa diminuição da variabilidade e os resultados são biologicamente plausíveis. A gente tem aí uma literatura vasta e é bastante biologicamente plausível a gente pensar que a cafeína e a soneca em caras que estão em atletas, né? Que estão com deprivação, com déficit de sono, eles tenham a sua performance aumentada quando você toma cafeína e quando você compensa ali faz aí a sua nequinha compensando a tua privação de sono durante a noite. É extremamente plausível o resultado, mesmo não tendo essa questão do cálculo de poder. Beleza? Isso aí. Fechou. Acho que é isso, né, cara? Então, gostaria de agradecer aí a galera que ficou até o momento aqui escutando a gente. E é isso, até uma próxima. Eu acho que nesse a gente foi mais rápido, né, Caio? O estudo era mais rápido. Vamos ver se a galera vai gostar mais de mais rápido, mais curto. E é isso. Vou fechar aqui a gravação. Gostaria de falar alguma última coisa? Não, tranquilo, é isso. Obrigado aí por assistirem.